Esse podcast é para profissionais que querem estar preparados para o pior e para o melhor que pode acontecer nas empresas. A gente vai falar sobre gestão de riscos. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Jason Aranhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Ê, Monize! Gestão de riscos de novo. De novo. É isso aí. O pessoal deve estar se preocupando. O que? Outra pandemia? Não vai ter pandemia. Bate na madeira. E aquilo foi uma catástrofe, uma hecatombe, não foi risco, né? A gente falou disso na época. Falamos? Foi. Falamos um monte, né? A gente fez um monte de live sobre gestão de crise, riscos. Meu Deus do céu. É isso aí. E hoje a gente vai retomar um assunto que a gente falou logo ontem, né, Monize? 2017. É, bem pertinho. Nossa, cara, a gente é muito vagabundo. Você, nosso ouvinte, também faz parte dessa incompetência. Que você devia ter nos invocado a falar mais sobre gestão de risco. Devia ter jogado a super trunfo da gestão de riscos na mesa e falado, falem de gestão de riscos, seus animais. E a gente esqueceu. Na verdade, faz uma estrela e coloca o PDCA. Né? Exatamente. Jogue na mesa. Mas quem vê pesquisa, a gente não falhou uma quinzena no podcast, né, cara? Verdade. Teve assunto todos esses anos. É que gestão de risco é um assunto importante e hoje a gente vai retomar esse tema porque a gente tem visto, tem muita procura, né, Monize? Tem muita gente atrás disso, não tem? Até um dado interessante é que um dos os episódios sobre gestão de riscos têm sido os mais ouvidos ultimamente, né? Então até a gente falou, precisamos falar de gestão de riscos de novo. E eu lembro esses dias mesmo que você abriu uma caixinha lá no seu Instagram, né? Inclusive, você não segue o Jason lá, segue Jason lá. AB, siga. Obrigado, Monize. Segue lá que ele posta bastante conteúdo legal. Você falou, que assunto que eu poderia abordar e tal. E surgiu o quê? O primeiro? Gestão de risco. Estou pagando essa promessa, você do Instagram que me cobrou. Eu não lembro quem é você, mas você me cobrou, eu estou pagando. Obrigado, Monize, por lembrar que estou pagando uma promessa. Muito obrigado. Tá certo. E foi o primeiro que apareceu mesmo. E as pessoas pedem sobre isso o tempo todo. Eu acho que também tem um efeito, né, do ESG que veio e o pessoal ainda está se estruturando relacionado a isso. Eu acho que o Tic-Teco agora começou a ligar, né? É gestão de riscos, É verdade, agora caiu a ficha da ISO 9001-2015 lá de trás, né? E é muito legal a gente estar falando disso, porque quando a gente fala de gestão de riscos, você falou que o Tico e o Teco se ligaram, né? E a galera... fusão, né? Ativar, né? Apareceu a gestão de risco na cabeça da galera. A gestão de risco também é um jeito diferente de olhar para a gestão. Eu acho que a gente vai endereçar isso dentro do tema, mas quem faz gestão olhando para a gestão de risco, faz gestão de um jeito diferente. Você que está acompanhando a gente deve estar pensando, não, Jason, mas eu trabalho aqui no meu dia a dia, eu não faço gestão de risco. Não é que você não faz. Talvez você não faça mesmo, pode ser. Mas talvez você só não está endereçando algumas práticas e discussões no tema gestão de risco. Mas ela pode estar aí já. Então acho que vai ser legal esse papo para a gente clarificar algumas coisas, voltar ao tema. E já pode tocar o sino que deve ter pelo menos mais um episódio. Esse vai ser um episódio de 45 minutos, né, Monize? Promessa? 45 minutos. Ele fez eu prometer forçadamente, vocês viram, há testemunhas aqui nesse lugar. Tem que ser de 45 minutos, não dá, a gente tem que gravar os episódios curtos. O pessoal do marketing mandou gravar curto, é 45 minutos. Eles falam assim, você acha que estão aonde? No Podpah? No Flow? Você acha que você é o Vilela? Que você vai ficar 3 horas falando com o convidado? Que as pessoas vão querer ouvir seu animal. Eles falam assim com a gente, né? A gente é coagido. E se a gente não fizer, eles cortam o nosso café. Vamos falar a verdade aqui, Monize. Legal, Mon. Então a gente vai falar sobre gestão de risco. Nós vamos falar baseado na nossa cabeça, como sempre, é isso? Claro que não. Não. Deus me fria, essa cabeça caótica. Não, ainda mais na cabeça do Jason. Que podcast? Vai ser um podcast sobre incidências de risco, né? Só se for. Mentira. Vamos lá, a gente vai falar com base na ISO 31000, a nossa querida ISO, que está sempre presente aqui em todos os episódios. A gente nem combinou isso, mas de fato, todo episódio a gente cita alguma coisa da ISO. A ISO está por aí e a 31000 é a norma que endereça o assunto de gestão de riscos, né? Sim. A gente é auditor líder nessa norma junto com a 22000 e com a 9001. Então, se você acha que a gente é pouca porcaria, sabe que a gente é muita porcaria. 3 normas que a gente fez, né? E eu vou contar um segredo pra você, o Jason tirou 10 na prova. Lá vem ela. Olha, Zé, eu nunca fui bom em matéria nenhuma, Monize. Eu sou burro, não fica falando isso pros caras, não, deixa pra lá. Um dia tem o cara me ligando, pedindo conselhos aqui.
Não façam isso. Mas eu fui bem, sim, fui bem. Mas é um assunto que a gente gosta muito, né? Porque quando a gente fala gestão de riscos, a gente está falando de prevenção, a gente está falando de futuro e é muito bom, né? Olhar para frente e olhar para o futuro. Puxa aí. Vamos lá. ISO 31000 no item 3.2 diz o que é gestão de riscos. E lá está escrito exatamente assim. Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. E por que isso é importante? Vamos lá. Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere aos riscos. Por que os riscos importam? Porque se uma empresa não se preocupa, uma organização, como está aqui na norma, não se preocupa com os riscos, ela pode deixar de existir. E aí que a gente tem o drama onde as empresas quebram, as organizações vão à falência, vão à bancarrota e acaba o negócio. E tudo que um CEO deve pensar, tudo que uma empresa tem que cuidar é para que ela seja perene. Eu gosto sempre de dizer que as empresas não morrem, as pessoas matam elas. Uma empresa não acorda de manhã e bam, acaba. Você, Jesus, mas e a máquina de escrever? Que veio aqui, o pessoal da máquina de escrever acabou. Não acabou, tem gente que trabalhava com máquina de escrever que se reinventou. O filme fotográfico, tem até cliente nosso que trabalhava com filme fotográfico e se reinventou. E hoje esse cliente tem 30 unidades, não, mas tem umas 20 unidades com a gente, né? Sim. Então, se reinventou. Mas a Kodak quebrou? Sim. As pessoas da Kodak mataram ela, entendeu? Não é a empresa que quebra, são os gestores que não estão afeitos ao que pode acontecer. Eles não estão preparados para o futuro e o negócio quebra. Né? Então, gestão de risco sobre isso. A gente entende que como um processo de qualidade, a gente deve se preparar, né? O princípio da qualidade é padronizar e preparar a empresa para que ela possa crescer, escalar e se desenvolver. A gente não consegue fazer isso apagando incêndio. Então, esse é o primeiro. Se a sua rotina é apagar incêndio, já começa aí um BO. Será que a qualidade está presente ou não está? Provavelmente ela está mais ausente que presente. Então, quando a gente fala de um processo de gestão de riscos, é essa atividade para planejar e se antever a situações que você possa ser surpreendido, as situações inesperadas. Tanto a questões de não estar preparado para algo que vai dar errado, ou não estar preparado para uma oportunidade que apareceu na sua frente. Exatamente, amor. E antes de eu entrar na oportunidade, você agora que está ouvindo gestão de risco, falou, como assim? Eu já vou falar de oportunidade, como a gente ganha dinheiro com riscos. Mas antes disso, é legal trazer uma frase que você anotou aqui na pauta, eu faço questão de ler, que a gestão de riscos, antes de qualquer coisa, é um processo. Não é uma coisa que você acorda de manhã e fala assim, puxa, vou fazer uma gestão de risco hoje. Não é assim que funciona. Tem inclusive uma... Terça-feira dos riscos. Terça dos riscos, olha só. Chama o cartazista do supermercado, ele vai falar assim, risco de processo de atendimento ao cliente, R$27,90. Não é isso. Não é assim que funciona, né? A gestão de risco é um processo e ela, além de ser um processo, a gestão de risco, a atenção aos riscos deve estar nos processos, que daí é a mentalidade de risco, né, que a 9001 traz. Você o tempo todo está pensando em como os riscos podem incidir no que você está fazendo. Né? A gente entende até que um processo ele está mais maduro quando ele tem na atenção o mapeamento dos riscos desse processo, né? Essa é uma prática, inclusive, que nós aqui da ForLogic utilizamos. Inclusive, poderíamos gravar um podcast sobre o super. Sobre o super, sobre a nossa régua de maturidade de processo. Toca o sino, mais promessas. Hoje nós vamos prometer o que não podemos cumprir. Mentira, podemos cumprir. A gente não sabe quando, mas a gente pode cumprir. Mas a gente está aplicando primeiro, vendo os resultados, e a gente sempre busca trazer aqui práticas que a gente já viu resultados. Quando der bem errado, a gente ensina pra vocês. Brincadeira, quando der certo, a gente vai ensinar pra vocês quando der certo com a gente, né? A gente se diverte com isso porque é legal a gente testar primeiro na gente, né, Moniz? Antes de sair ensinando, né? É legal. Então, ainda falando da norma, Jason, aqui no item 3.1, a gente tem a definição de risco. Até agora a gente estava falando da gestão, né? Que são atividades coordenadas, um planejamento, um processo que deve ser cíclico, acontecer o tempo todo, enfim. O risco na ISO 31000 está definido como o efeito da incerteza nos objetivos. Todo mundo para agora. Efeito da...
o cara pergunta, que objetivos? Não passa, aí deu ruim. Aí eu tenho que voltar pro de qualidade, vamos falar o podcast de qualidade. Que objetivos? Não, a gente tem que saber quais são os objetivos do negócio, né? Os objetivos da qualidade, os objetivos da companhia, vamos lá. Mas, Mo, é legal essa primeira parte aí, quando ele fala do efeito da incerteza, né? Que tem a ver com quando algo que poderia dar errado deu. Sim. Né? Ou então, quando algo que pode dar errado dá, o que acontece? Né? Qual que é o efeito da incerteza nos objetivos do nosso negócio, do nosso processo? Às vezes ele até uma maneira mais simples, né? Pô, queria bater a meta, mas eu não tenho certeza que eu vou conseguir bater a meta. Porque, eu tô preocupado com isso, com aquilo. Enfim, isso é um mapeamento, assim, bem simples, né? De maneira bem simplória, dos riscos que podem impedir a gente de chegar àquele objetivo. Exatamente. E é legal a gente pensar nisso, né? Porque se os teus objetivos não têm certezas... Nossa, mas eles já são certezas. Então, que meta ruim que você definiu, né? Qual que é a nossa meta? Nossa meta é respirar, né? Porra, aí ficou ruim, né? Você tem que ter certeza. E esse é um grande ponto agora. Vamos tirar a norma da sala. E para você que é um gestor da qualidade, um analista, que quer ser um líder daqui a pouco. Quer fazer aquele curso do saber gestão lá para se tornar um líder estratégico. Boa. Cara, se você não abraçar a incerteza, você não vai a lugar nenhum. Eu encontrei um cara numa palestra que eu fui fazer essa semana, amor, e o cara falou assim, eu falo de você toda semana, tem uma frase sua que eu uso toda semana. Falei, meu Deus. Frase? Eu fiquei com medo também. Falei, putz, será que seria seu animal? Não era essa. Não, era uma outra. Ele falou assim que ele ouviu uma frase minha há 10 anos atrás e eu tinha esquecido disso. Eu pedi até pra anotar a frase depois. Que se eu fizesse só o que eu sei, até hoje, eu ainda seria um estagiário. Então eu passei um bom tempo fazendo o que eu não sei. Pra poder... E esse lance da incerteza é o que ajuda a gente a construir o futuro. Se a gente fizer só a certeza, cara, você não vai se mover. Então, para você que é líder, abraçar o risco como uma oportunidade, acho que a gente vai falar disso mais pra frente, mas abraçar a incerteza. Fala, cara, isso aqui eu não sei se vai dar. Por exemplo, a meta tem que ser 7. Não, cara, vamos botar a meta 9, porque eu acho que eu vou fazer 2 coisas, mas pode ser que eu não chegue. Pois é, mas pode ser que eu chegue. Então, dá um espaço de incerteza pra quem quer liderar um negócio. Pô, a Moniz tem visto isso aqui, né, amor? Tanta loucura que a gente faz aqui. Fala assim, chefe, não tem como isso dar certo. Fala, então, mas se der certo... Essa é a pergunta do risco, né? Algumas dão, né? Outras não, mas se abrir espaço pro e se, a gente tenta coisas novas. Então, é óbvio, né, cara? Você não vai fazer isso, eu vou pular aqui esse degrau aqui, e se eu cair, não caio num fosso de 20 andares. Não, né, cara? Então, calma. Vamos medir também. Mas entender que abraçar a incerteza, né, amor? Acho que é legal falar que incerteza, claro que sempre assusta, mas... É legal pensar dessa forma, né? Quando a gente tá em relação ao negócio, a gente precisa estar sempre evoluindo o negócio. E evoluir um negócio requer essa zona de desconforto. Exato. Que é abraçar a incerteza, né? Pô, não sei se vai dar certo, mas ao mesmo assim eu vou progredir nesse objetivo. E a gente falava disso hoje de manhã, você não estava na reunião de integração, mas eu estava com o pessoal bem na linha que você trouxe agora, que eu usei uma frase que eu já falei com vocês, do time de diretores, que é muito legal a gente fazer o que a gente faz na ForLogic. Mas a gente já tem a convicção de que o que trouxe a gente até aqui para ser essa empresa aqui é um sucesso hoje. Graças a Deus a gente tira o nosso sustento daqui, tá muito legal. Não é o que vai levar a gente para os próximos 20 anos. Exatamente. E se a gente estagnar, a tendência é cair, não é aumentar, né? Exatamente. Então, o risco, ele tá presente, você querendo ou não. E aí, o que determina é a maneira como você lida com ele. Legal, muito bom, amor. Muito, filosófico, hein, pra você que quer ser um líder, aprender. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com a Moniz agora. Então vamos lá. Mas, gente, pô. Vamos lá. Eu acho que, amor, antes da gente avançar para a pauta, a gente podia só categorizar os riscos ali, o que você acha? Classificar eles? Porque, nós já estamos no tema, hein, Moniz? Já. A pessoa que entrar nesse podcast agora e falar que tava aparecendo o Pânico na TV, igual aquela outra que xingou nós. Não pode reclamar. Não, pode reclamar sempre, pode reclamar sim, mas a gente tá no tema desde o início do programa, vamos nessa. Aí. Mas vamos lá, amor, como que a gente pode classificar os riscos, então? Tem alguma coisa que a gente consegue se organizar ali para deixar mais claro pro nosso ouvinte que não é tão afeito ainda ao tema? Que eu até antes gostaria de fazer um parênteses aqui, porque geralmente a gente atribui riscos a
questões negativas. Muito bom, muito bom. Mas, na verdade, riscos são ameaças ou oportunidades. Se a gente for na literatura, a maneira correta de dizer é assim. Mas, normalmente, a galera fala que riscos é sinônimo de ameaça. É ruim, né? É ruim. E daí tem as oportunidades que é classificado diferente. Mas podem ser ameaças que a gente pode dizer que falhas operacionais, perdas financeiras, impactos na reputação da empresa, riscos de conformidade, risco de perder cliente, aí tem diversos aí, riscos de negócio, e oportunidades, que são oportunidade de inovação, expansão de mercado, parcerias estratégicas, melhorias de processo, enfim, tem N possibilidades aí. Puxando essa linha que a Moniz falou, quando a gente traz o risco como o efeito da incerteza, vamos pensar uma coisa juntos aqui. A Forlogic é uma empresa que trabalha com qualidade, ciência e gestão. Vou usar o nosso exemplo. Não, vou mudar. Vou usar exemplo que não é nosso, porque senão fica parecendo que a gente fica falando da gente, o cara vai achar que a gente é egóico. Não é essa a ideia. Vamos supor que você trabalha numa indústria de doces. Ok? Indústria de doces. Gosto. A Moniz agora não deu os beiços, né? A Moniz como de frente Empresas de doce, ligue para nós, a gente pode fazer permuta. Fechamos com uma indústria de chocolate gourmet, hein, Moniz? Isso é verdade. A Moniz tá querendo trocar em permuta o ticket dos caras. Eu tô feliz. Então, mas falando sério, vamos pegar uma indústria de alimentos que trabalha com doce. E vamos inventar um cenário aqui, tá? Como se no Brasil as leis fossem voláteis. Vamos inventar que no Brasil as leis surgissem do nada. Eu não posso entrar nessa pauta, né, Moniz? Eu não posso falar de juízes. Eu não posso falar de juízes e advogados aqui, porque senão eu serei preso pela minha própria colaboradora. Mas voltando, a indústria, a gente tá falando de risco, a gente tem uma indústria de alimentos e, de repente, surge uma portaria que fala o seguinte, de hoje pra frente, a gente vai limitar o teor de açúcar por grama. Ou você vai ter que botar na embalagem, como já aconteceu, contém alto teor de açúcar. Sim. A do contém alto teor de açúcar. Poxa, é um risco pra nós. Por quê? O Jason é um cara que sente remorso quando pega a embalagem e lê contém. Eu também sinto. Então, assim, contém alto teor de açúcar. Então, isso é um risco, é uma ameaça, né? Ok. Mas peraí. A gente já não tem um doce que tem menos? A gente já não consegue produzir um doce sem açúcar com xilitol? A gente já não consegue? Cara, isso é uma oportunidade para nós, porque a nossa embalagem não vai contém alto teor de açúcar. Nesse caso. Então, perceba que a mesma ação, o efeito da incerteza é positivo e negativo nesse caso da indústria de açúcar. Você fala, não, gente, mas tem mais negativo. Cara, beleza. Eu não tô dizendo que para você fechar os olhos porque tá negativo. Só que você tem que aprender a abrir os olhos para aquilo que você não tá vendo ainda. Porque se a gente ficar olhando só os problemas, a gente vai achar problema até o cara veio e despejou uma carriola de dinheiro na frente de casa. Olha só, sujou tudo a grama. Entendeu? Você sempre vai achar um problema. Ou você pergunta, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Com todo esse dinheiro, agora tem um monte de parente pedindo emprestado. Então, assim, você sempre vai encontrar um problema. Mas esse exemplo que eu trouxe é para você que está pensando na gente, poxa, qual é o risco que pode chegar no meu negócio? Né? Eu dei o exemplo da indústria de doces, mas aqui com o da Forlogic, quando surge uma norma nova, é uma oportunidade. É um risco também que pode pedir coisa que o nosso sistema não tem. E também, né, tem todo o trabalho de qualificação, estudo, entendimento. Mas é bem isso. A mesma coisa que pode reduzir um percentual de venda, também pode trazer uma ideia de abrir uma nova linha de negócio, por exemplo, e triplicar as vendas, né? Enfim. Por exemplo, é legal falar de um outro exemplo. A gente tinha um produto nosso que estava defasado. E a gente tava com. E qual que era o risco? A gente perder clientes. A gente vai lá e desenvolve junto com uma empresa da indústria automotiva um novo produto que pode virar uma área de negócio independente. Que, poxa, hoje está comendo o mercado pelas pernas, que é o nosso novo produto de fornecedores. A galera tá adorando. A gente já saiu da indústria automotiva para atender a área da saúde. A galera tá adorando. Era um risco que a gente trabalhou e transformou numa oportunidade. Era uma ameaça, o nosso produto estava defasado, que a gente transformou numa oportunidade. Então, assim, vai muito de como você trata isso, né? Também. Isso. Muito legal. Tem mensagem de ouvinte hoje, amor? Temos. Vamos ouvir. E aí, pessoal do Qualicast, beleza? Aqui quem tá falando é o Ricardo, sou de Laguna, Santa Catarina. Trabalho com gestão de riscos e segurança corporativa. E tô passando aqui para mandar um abraço pro pessoal aí. E dizer aí que na estrada vocês são a nossa companhia nos trajetos que a gente faz para atender as empresas aqui pelo nosso estado maravilhoso. Valeu, um abração.
Olha aí, Moniz, o cara, Ricardo, você está no podcast certo, hein? Olha aí, gestão de risco, que ele apareceu com mensagem de ouvinte aqui pra gente. Eu espero que você não esteja vendo o vídeo, cara, porque não pode, você tá dirigindo, não pode. E essa é uma novidade legal, né? Agora no Spotify você consegue também assistir o Não podcast. vejo vantagem nenhuma, mas você pode fazer se você quiser, tá? Sempre tem a face bonita da Moniz e a minha estragada aqui, né? Mas se você pode ir lá ver, mas é verdade, tá lá. Tá lá. A gente tá impossível, hein, Moniz? Não, estamos muito chique. Cara, a gente é nojento, né? Agora a gente tá no Spotify com a nossa face, mas tudo bem. Mas voltando pro Ricardo, que legal que você viaja, cara, ouvindo a gente. E é recorrente isso, né, amor? Muita gente fala que faz isso. A gente é companhia aí de várias pessoas, né? Quando você nos encontrar, nos avise, porque às vezes a gente não sabe que é companhia. Já aconteceu de a gente estar num hotel tomando café, umas pessoas olhando pra gente, eu falei, será que eles vão nos roubar? Entendeu? Tipo assim, de repente era duas mulheres, tudo bem, vocês são do Qualicast, né? Eu falei, pô, que bom, né? Que bom. E elas não estavam com cara de bandido, mas você não sabe, né, cara? Porque eu não sou bonito, entendeu? A mulher tava olhando, eu falei, será que eu tô sujo, né? Caiu comida na minha roupa, você fica procurando. Fala, Moniz, tô fedido? O que tá acontecendo aqui, Moniz? Eu falo, do Qualicast e tal. Então pode avisar a gente faz... Pô, é muito legal, né, quando as pessoas abordam a gente pra falar dos episódios, né? E o que ele vai ganhar, Moniz? Ele vai de carro, vamos dar um carro novo pra ele? Claro. Não, Moniz. No máximo, uma carriolinha. E não é de dinheiro. De stickers. O Ricardo vai receber a nossa cartinha com os nossos mimos, stickers. Inclusive, temos stickers novos. Olha aí. E você vai receber, Ricardo. E você que também tá aí nos ouvindo ou nos vendo, né? Pode enviar seu áudio de até 1 minuto pra gente em 43 998 22 0077. Se seu áudio tocar no Qualicast, você também vai receber a nossa cartinha com os mimos. Muito bom. Moniz, Ricardo, parabéns primeiro por mandar o áudio pra gente ganhar os stickers. Espero que você faça consultoria sobre gestão de risco, abordando também as oportunidades, tenho certeza que sim, né? E recomendo os podcasts para seus ouvintes aí. Não, melhor, para os seus clientes, nossos futuros ouvintes, né, amor? Vamos nessa? Vamos falar de quem é que banca, quem é que não poupa esforços para conter os riscos das minhas piadas aqui. Vamos falar quem é que banca essa fortuna incalculável. E esse Qualicast é patrocinado pela ForLogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. E venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. E para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade. Muito legal, amor. A gente já falou de mensagem do ouvinte, já fizemos as aberturas, já ouvimos o Ricardo falando que escuta a gente nas estradas de Santa Catarina. Eu adoro o sotaque de pessoal de Santa Catarina. Sim. Né? Eles devem rir do nosso, né? Porque essa voz de caipira que a gente tem. Porteira. Mas, Moniz, por que a gente tem que fazer? Para que serve? Por que a gente tem que botar atenção na gestão de risco? Para que isso na empresa? Vamos lá, a gente falou no comecinho, mas vamos lá, vamos fazer um ramp-up aqui pra galera aterrissar no assunto. Vamos lá, para quê? Eu acho que a primeira coisa é parar de ser bombeiro dentro da organização, cara. Um negócio de apagar incêndio o tempo todo dia apagando incêndio e reagindo apenas aos problemas que acontecem na organização. A gente tem como princípio da qualidade o PDCA, né, o planejamento, conseguir consolidar um processo desse. Então ele contribui para a sustentabilidade do negócio. Fortalece o crescimento da organização porque você se torna mais preparado para lidar com situações que talvez não estavam sendo esperadas. Mas se você fizer gestão de riscos, elas se tornam esperadas, né? Ou calculadas. Pelo menos você está olhando para isso, né, amor? Você não é pego de surpresa. E eu quero trazer um assim, importante sobre o bombeiro. Já quero falar também da sustentabilidade. Mas o nosso, você que está ouvindo, a gente deve estar pensando assim, Jason, então toda vez que acontece um problema na empresa, é plano de gestão de riscos? Nem sempre. Mas boa parte das vezes que acontecem problemas severos na organização, aqueles que tiram a organização do eixo, é um problema de risco. Vários riscos, inclusive, né? Exatamente. E a gente não pode esquecer que eu gosto muito da metáfora do queijo suíço, né? Quando a gente fala disso, que para você entender, um avião nunca cai por um motivo só, né? Exato. É sempre uma série de fatores que acontecem de maneira sequencial e acaba que dá tudo errado e o risco incide, né? Então assim que eu gosto de olhar para risco. Quando o cara, vamos lá, né? Pô, tinha que ter alguém, uma catraca quebrou.
né? Claro que você pode identificar isso como um risco, mas você também pode ver só que é uma falha de processo, porque alguém usou a catraca errado. Então, tomar cuidado para não endereçar tudo no risco, que senão a gente perde a força das não conformidades. Mas a Moniz usou um termo muito legal. A empresa que está o tempo todo lidando com problemas é uma empresa que não faz gestão de risco. Porque ela, primeiro, se tem uma não conformidade que acontece o tempo todo, ela deve estar sendo tratada já. E o tal do bombeiro dentro da empresa, cara. E sabe o que é pior? O pior é quando você é um bom bombeiro. É o herói, né? Você vai lá e resolve, vai lá e resolve, vai lá e resolve. Chega uma hora que você ou não consegue resolver mais, ou você só tira férias, né? E daí o caos domina. Então, a gente tem que sair disso. Eu acho que isso é legal. E existe até essa questão, assim, humana, porque a gente tende a homenagear ou, tipo, privilegiar o bombeiro, o herói, né? O cara que foi lá e apagou o fogo. E às vezes é difícil ver as situações que foram prevenidas, né? Que não chegaram a acontecer. Exatamente. E essa é uma dificuldade até em relação à gestão de risco, de como, entender a importância, né? Dar a devida importância para a gestão de risco. Porque como ela evita os problemas, às vezes isso fica escondido. O chefinho, né? O chefinho só vê o cara que vai lá, igual o Rambo, e salva todo mundo. Mas, Pra faca no dedo. E daí tem um lugar ali que tá tudo bem. Sim. O tempo todo tudo bem. E esse lugar, ele não ganha tanto holofote quanto o cara que é o Rambo. É isso que você tá trazendo, né, amor? Isso. Faz muito sentido, principalmente para aquele segundo ponto que você trouxe, de contribuir para a sustentabilidade do negócio. Sim. Porque se tem o tempo todo você dependendo do herói, o dia que o cara for embora, você tá ferrado. Porque quando você depende de um herói, significa que você tem a força do seu negócio numa pessoa. Isso não é ruim, mas seria mais importante que essa pessoa estivesse criando processos para que a força do negócio esteja nos processos e não nas pessoas. Exato. Né? As pessoas, claro, contribuem para o negócio e são a força do negócio muitas vezes, mas elas são a força do negócio porque elas executam os processos com maestria, não porque elas improvisam quando algo dá errado. É diferente, entenda a diferença, né? Então acho que isso dá sustentabilidade para o negócio. A gestão de risco ajuda você a evitar aquelas perdas que podem tirar o negócio do prumo, que podem tirar o negócio da operação, né? Quero até dar um exemplo, assim, bem simples de um tratamento de gestão de risco, de um processo nosso que talvez você consuma aí dentro do blog da qualidade. A gente tem o risco de um artigo ir para o ar com algum erro de português, por exemplo. É claro que para antever esse risco, a gente qualifica as pessoas, né? E a gente tem a nossa educação básica também, que nos chama escola isso aí. Né? O cara deve vir da escola, né? Mas tudo bem. Um gatilho que a gente tem, um controle, é de que a pessoa que escreveu não é a mesma pessoa que revisa a publicação. Porque quem escreveu tá meio enviesado, né? Tá ali naquele texto o tempo todo. Então tem que ser uma pessoa diferente para ler, que não tá enviesada, para ela ver esses erros e garantir que a gente não vá com erros ortográficos, erros de concordância e tudo mais. Então, assim, é um risco até pequeno, mas que tem um controle de mitigação. Né? Isso não significa que talvez não possa passar pelos dois. Que aí é que o Jesus estava trazendo do queijo suíço. Exatamente. Quando vários processos, vários controles que mitigam o risco falham. Aí a gente tem uma catástrofe. Exato. É legal esse exemplo porque a orientação que a gente tem é legal você trazer para cá. Digitar sempre no editor de texto que tem corretor automático. Também. Daí, na teoria, tem o primeiro, que é o corretor automático. Daí vai pro segundo, que é a pessoa que deveria corrigir, que não... Melhor, o primeiro é o cara que escreveu. O segundo é o corretor automático. O terceiro é a pessoa que não é quem escreveu e corrige o texto. Quando os três falham, é a catástrofe. É o queijo suíço, entendeu? Por que o queijo suíço, cara? Eu não gosto de queijo. Não é essa a questão. A questão é que tem um monte de buraco e quando pega vários buracos, sai do outro lado, né? Então esse que é o exemplo. E é legal você trazer esse exemplo, amor, porque, veja, essa gestão de risco é feita no processo. Exato. A gente não tem uma gestão de... A gente não tem um risco cadastrado, analisado. Por quê? Porque a gente foi pro processo e falou, esse risco aqui a gente vai tratar no processo como? Desse jeito aqui. Esses são os controles que devem mitigar esse risco. Se incidir, a gente vai lá e corrige é um risco aceitável. O impacto é pequeno, isso. Né? Pô, se aparecer um erro de português, por favor, avisa a gente vai corrigir. Mas não vai morrer ninguém, né? Entendeu? Tá tudo bem, sabe? Isso é diferente em proporções de negócio. Por isso que a empresa deve estar atenta à gestão de riscos, né? Porque agora, numa linha de negócio, por exemplo, numa entrega pro cliente. Ou então num jornal de publicação nacional.
é diferente, entendeu? Um erro de português. Pra gente aqui, gente, o blog da qualidade, por mais que seja nacional, pessoas veem, eles sabem que um blog tem um rigor muito menor do que quem vai publicar um livro. Entendeu? Então é diferente. O livro tá impresso, não dá pra dar delete, alterar a fonte e colocar de volta. O blog dá. Então essa que é a diferença, tá? Só pra vocês entenderem. Outras coisas que eu acho que vale a pena falar do pra que serve na gestão de risco, Mo, além de a gente identificar problemas e prevenir, né? Ele traz informações importantes para tomar decisão, né? Em alguns momentos, quando você tem uma gestão de riscos, vamos fazer assim que é mais rápido, tá? Mas esse mais rápido aqui tem esse problema aqui, que pode... De novo, né? Se você sabe que vai acontecer, você não vai, né? Ser um animal, né? Você vai para outro lado. Agora, mas pode acontecer isso. Você topa esse risco? É o apetite a risco, né? Exatamente. O quanto eu estou disposto a correr um risco, de fato, e sempre a empresa pode escolher, por mais que a gente fale de gestão de risco, a gente não está falando que você tem que evitar os riscos. É gestão. Gestão significa decidir. Eu decido qual o risco que eu quero aceitar, eu decido qual o risco que eu quero mitigar, qual eu quero prevenir realmente. Esse daqui eu não estou disposto, zero tolerância com esse risco. Isso às vezes coloca inclusive em xeque a própria operação do negócio. Sim. Mas é decidir a respeito do risco. E é legal quando a gente fala que a empresa tem que prestar atenção nos riscos, ela tem que olhar para riscos, por quê? Porque ajuda ela inclusive a decidir qual que é o apetite dela para buscar a incerteza. Porque, eu vou dar o exemplo de novo da gente aqui, ou de você da fábrica de doces lá. O cara pode falar, cara, mas a gente nunca lançou um doce com baixo açúcar. Como será que o consumidor vai... Vamos ou não vamos? É uma decisão. A gente aqui na Forlogic, vamos abrir uma área de negócio nova ou não? Pô, chefe, é um risco, né? A gente domina na área da qualidade, reconhecido nacionalmente. Será que vale a pena entrar nessa área? Claro que é um risco, mas fala assim, gente, se eu bater na mesa e falar, vamos entrar, mas nós podemos perder X mil reais. Falo, vamos bancar. Se a gente perder, a gente vai sobreviver, porque tem isso também. Cuidado pro teu apetite de risco, e se der errado, daí morre todo mundo. Não é essa a ideia, entendeu? Mas é importante você falar esse tema, porque pensar em riscos te coloca em fluxo para talvez buscar mais informações. Nesse caso que o Jason está trazendo, vamos fazer uma pesquisa de mercado. Exatamente. Vamos entender como. Será que vamos falar com os clientes atuais, ver o que eles acham? Sim. Então, te coloca em um fluxo de atenção para fazer aquilo que você quer fazer dar certo. É basicamente isso. Como é que a gente faz para dar certo? É bem isso. O apetite a risco não é o seguinte, vamos ser loucão. Não é a ideia ser loucão. A ideia é sair do outro lado com uma oportunidade nas mãos, né? Então, mas sabendo que se ela não se concretizar, você pode ter um problema. E você vai aceitar ou não. Qual que é a severidade disso no seu negócio, né? Qual que é o impacto disso no seu negócio. Então é importante saber se nós vamos tomar essa decisão ou não. Bom, mas legal, acho que a gente conseguiu trazer aqui uma visão, né, de risco. Mas vamos falar um pouquinho sobre o nosso ouvinte, deve estar pensando, e aí? O que eu faço aqui, ô desgraçados? Vocês já falaram de risco aí, agora? Como é que eu implemento esse negócio aqui na firma? O pessoal quer saber disso, Mo. Bom, ótimo. Eu quero até dar uma visão geral aqui do processo de gestão de riscos de acordo com a 31.000, né? Até um dos primeiros pontos ali do processo de gestão de risco é entender o escopo, contexto e critério que a gente tem dentro da organização. Então, vamos pensar, se a gente estiver falando em amplitude de planejamento estratégico, eu vou ter um contexto mais amplo para avaliar riscos, né? Uhum. Se eu falar de um processo, eu vou ter riscos mais táticos, operacionais, e aí eu posso equilibrar dessa forma. Então, quando a gente fala, a gente vai colocar essa imagem aí no site lá para você poder ver, mas de acordo com a 31.000, a gente estabelece, avalia o contexto, depois a gente vai para o processo de avaliação de riscos, onde a gente identifica os riscos, faz a análise do risco. Análise é avaliar a probabilidade de impacto, né? Eu vou usar aqui a metodologia de matriz de risco, que é a mais comum, né? A mais simples, na verdade. Então, a gente vê o quanto aquele risco pode incidir e o quanto ele vai trazer de impacto se incidir. Eu avalio a criticidade desse risco a partir da probabilidade de impacto.
quão crítico é esse risco para o meu negócio. Alto, baixo, médio, aí depende também se você está usando uma matriz 3x3, 5x5, aí tem várias metodologias que inclusive dentro do QualiX você consegue utilizar todas. Aqui eu queria fazer uma pausa. Se você está fazendo gestão de risco em planilha, você é um perdedor. Ofendendo as pessoas. Eu podia fazer isso por isso? Não podia, mas eu fiz. Se você quiser fazer de um jeito muito mais fácil, piadas à parte, brincadeiras à parte, você pode utilizar o QualiX para fazer isso. O módulo de riscos ajuda demais. É o módulo mais completo que tem no mercado. Todo mundo fala isso pra gente. Porque ele ajuda você a fazer a tratativa do risco de maneira completa. De cabo a rabo. E outra coisa, sem confusão. De planilha, voando de um lado pro outro por e-mail. Pelo amor de Deus, para com isso. Chega de sofrer. Você gosta de sofrer, sabe que você faz morte seu dedo. Não faz planilha não de risco. Não é por aí. O QualiX ajuda você a colocar os riscos de um jeito que quando chegar uma auditoria você consegue mostrar. Num planejamento você consegue puxar para olhar para o futuro. Porque é para isso que serve, tá? A auditoria é só porque o cara vai te perguntar. Você vai lá e mostra, tá? Você vai conseguir. Então eu sei que vocês estão preocupados com isso. Mas utiliza também no teu planejamento para você olhar para o futuro. Utiliza para as pessoas da sua equipe poderem fazer os planejamentos, os riscos táticos, se elas quiserem. Então você consegue disseminar isso pela empresa. Acho que esse que é o lance de utilizar os riscos, né, do QualiX. Não adianta você fazer análise de risco para tomada de decisão e a informação estar ao vento. Como que você vai tomar? Nossa, tem uma decisão hoje e depois palavras pequenas, palavras ao vento, e sai voando as planilhas e por e-mail, ninguém sabe. A Cássia Eller da qualidade. Foi isso que a Cássia disse. Ela disse. Mas vamos lá. Dá pra fazer uma paródia sobre isso, hein, A gente vai fazer, toca o sino, vamos lá. A gente começou com o escopo, contexto, critério, fomos pro processo de avaliação de risco, identificamos os riscos, analisamos probabilidade e impacto, avaliamos o risco, dissemos a criticidade dele dentro do nosso processo e aí a gente trata o risco, aí que vem a decisão. O que a gente quer fazer? Quer mitigar? Quer prevenir? Quer aceitar? Aí que entra essa questão do apetite ao risco, né? O quanto a gente está disposto a lidar com aquele risco. Dentro desses processos, né, transversais, a gente tem a comunicação e consulta, então tem que estar conversando entre os departamentos, entre os processos o tempo todo. A gente tem o monitoramento e análise crítica, então não é para ficar estagnado, é para a gente ter esse processo vivo e em todo o tempo registro e relato. Então quando o Jason fala do QualiX, ele está dizendo que isso vai estar organizado para que possa ter registro e relato, para que possa ter o monitoramento e análise crítica, possa ter o histórico da avaliação do risco e facilitar a comunicação em consulta, que não vai substituir, é claro, uma reunião, uma conversa sincera sobre o processo, pelo amor de Deus. Exatamente. Software não é gestão. É isso aí. Tecnologia não é liderança, muito. né? Exatamente. É isso aí. Mas é isso. Isso é uma visão geral do processo de gestão de riscos. Se você quer começar, né? O que eu faço, né? Esse é um processo já estabelecido. Começa lendo um pouco a 31.000 e entendendo ali quais são os princípios mesmo da gestão de risco. Por que eu quero fazer isso, né? E entendendo dentro do contexto da organização como que isso cabe, como isso gera valor para o negócio. A gestão de risco ela é para aumentar o nível de gestão da sua empresa. É para isso que ela serve. Se ela não for contribuir nesse sentido, aí não vale a pena colocar, né? Nem a gente acreditaria, não faria um QualiCast para isso. Isso aí, amor. Perfeito. Se fosse pra você passar na norma, a gente não tava fazendo QualiCast. Exato. Nem na 9.000, nem na 14.000, nem na IATF, nenhuma. Não tem nada a ver com a gente. Mas, gente, eu tenho que ter o certificado. Não, tudo bem, cara. Você vai ter o certificado. Isso também ajuda. Não tem problema, tá? Mas isso aqui é pra melhorar a gestão do seu negócio. Lembra? Empresa perene, você aproveitar melhor oportunidades, evitar riscos e perdas. É pra isso que serve, né? Ameaças e perdas. É muito louco, porque a gente fala de risco sempre como um ponto negativo, né, amor? Sim. Tem um risco aqui, vamos ficar esperto. Mas risco também é oportunidade, a gente tem que aprender a aproveitar isso. Muito legal. Mo, acho que a gente teve, o nosso ouvinte aí, conseguiu ter uma visão mais ou menos geral do que nós estamos falando, né? E se você quiser, eu vou fazer uma promessa agora que não estava no nosso roteiro, manda uma mensagem no Instagram que eu mando a pauta que a Moniz leu aqui, né? Para o pessoal, manda no Jason AB lá, manda uma mensagem, o pessoal do marketing que se vire depois para botar uma ferramenta que manda para você. Fala assim, eu quero a pauta do QualiCast aqui que você mandou de gestão de riscos, e daí a gente vai mandar para você a pauta desse QualiCast que tem ficou muito legal o passo a passo que você fez, identificação de risco,
avaliação do risco, tratamento do risco e monitoramento do risco e revisão. A gente vai mandar pra galera e você vai ver como que é a nossa pauta, é uma bagunça mesmo. Então você já vai descobrir como que ela é aqui, não é segredo pra ninguém. Muito legal. Mo, tem uma pergunta que estava no Qualicast 08, vamos falar dela? Vamos. A Sara perguntou o seguinte: a grande dificuldade que vejo é que as empresas não conseguem implantar um PDCA para esse processo de identificação de riscos. Após levantar a primeira vez, como transformo isso uma rotina? Cara, é uma dúvida muito legal. Por isso que a gente trouxe de novo, né? Pouco tempo depois, né, Sara? A Sara agora é vó. Já. É brincadeira, Sara, não sei, foi uma piada. A Sara tinha 12 anos quando mandou essa mensagem, agora ela é avó. Ê, Sara! Eu não podia fazer mas faz 7 anos. Faz 7 né? anos, né? Tinha... brincadeira, não era? Se ela tinha 20, já tá chegando no 30. Já casou, Sara. Eu queria o seu bem, Sara. Coitada. Por onde andará a Sara? Ô, Sara, manda mensagem. Sara, manda mensagem. Manda mensagem. Ô, seus animais, eu não casei nada. Pode ofender a gente, não tem problema. Mas a Sara mandou essa pergunta. Mas vamos falar da pergunta? Vou repetir porque o Geis estragou completamente o raciocínio da Monize. A grande dificuldade que eu vejo é que as empresas não conseguem implantar um PDCA para esse processo de identificação de riscos. Após levantar a primeira vez, como eu transformo esse processo numa rotina? Ou seja, né, amor, ficar buscando e identificando novos riscos o tempo todo. Sim. É disso que ela está falando, né? Vamos lá, o que você faz? Você reza, não. Tem um jeito para isso. A ISO 9001 2015 ela traz um ponto que é importante a gente trazer aqui, que eu acho que faz sentido falar, que é a mentalidade de risco, né, amor? Vamos falar disso? A mentalidade de risco é assim, é você ter o olhar para a observação de risco. Ela sozinha não vai funcionar, tá? Mas para esse ponto da gente estar com isso vivo na cabeça, você tem que... O exemplo que eu dei, acabei de falar agora, aí teve um software nosso que estava defasado e a gente criou uma oportunidade a partir disso. Mentalidade de risco. Chega um cliente nosso e fala, cara, o teu software é muito difícil num pedaço aqui para utilizar. Mentalidade de risco. Cara, será que a gente vai perder clientes por isso? Será que não tem uma oportunidade aqui para tornar o software mais simples? Pô, tá saindo uma norma nova. Mentalidade de risco. Qual a oportunidade está aí? Então, a mentalidade de risco eu acho que é um negócio que não é mais novo, tá desde 2015, mas ainda é pouco compreendido, não é, amor? A gente sempre tem um desafio cultural quando a gente implementa qualquer tipo de processo, né? A gente primeiro vem com as atividades, querendo ou não, faz um nível de consciência, mas a gente tem essa de... Na verdade, a gente precisa ter uma disciplina para que aquilo seja incorporado. Se a gente não tiver essa disciplina, acaba caindo no esquecimento, caindo em desuso, né, as questões. A mentalidade de risco é uma das formas de fomentar isso, né? Mas até a própria 31000 traz essa questão da análise crítica, né? Eu sempre fazendo essa avaliação das informações que eu tenho. Por exemplo, ao olhar as não conformidades, eu preciso identificar ali tanto oportunidades de melhoria quanto questões que incidiram, se a minha gestão de riscos está robusta para garantir que aquilo não venha acontecer de novo. E se aquela não conformidade não vai afetar um risco, não é uma incidência de algo que eu previ lá atrás. Exato. Olha, né? Então, tem que retroalimentar o outro. Muito legal isso aí. Então, a gente entende a não conformidade é um risco que reincidiu. É isso aí. É isso. Então, às vezes é um risco que eu não mapeei, às vezes é um risco que eu mapeei. Então, existe uma falha aí que a gente vai corrigindo de acordo com o tempo. Então, a mentalidade de risco primeiro tem que estar em você, que é a liderança, que está implementando esse processo, para começar a conectar isso de maneira sistêmica dentro das informações. É claro que sem o Qualiex você vai ter muita dificuldade de fazer isso. No Qualiex a gente já consegue conectar tudo ali e facilita um monte. Né? Aconteceu uma não conformidade, já conecto no risco, já consigo fazer ali a contagem de incidências, isso contribui com a minha análise, mas eu vejo que como transformar isso numa rotina? Não esquecer. E incorporar informações naquele sentido. A análise crítica da organização, por exemplo, não tem ali um tópico específico para riscos, né? Eu não lembro disso. Mas de qualquer maneira... Mas é um assunto para estar lá. Para estar lá. Ou então numa reunião de diretoria, que não precisa... Porque a reunião de diretoria é uma análise crítica, tá, gente? Mas só para você que utiliza a reunião com esse nome, uma reunião de líderes, ou então no planejamento estratégico, você tem que discutir riscos. Você tem que estar o tempo todo voltando nesse tema. A ISO fala muito da gestão de risco não ser um processo isolado, mas ser uma
uma coisa que está espalhada pela organização. A Moniz falou do Qualiex ele ajudar, mas eu reforço sempre, ajuda muito, mas ele não resolve o seu problema de conversar com a sua equipe. A cultura você tem que trabalhar. Tem que ser trabalhada. Muito bom, amor. Então, independente de onde você está falando com o seu time, você tem que falar com os caras, planejamento estratégico, análise crítica, reunião de líderes, você precisa estar pensando em risco. Né? E corrigindo, na análise crítica pela direção, na ISO 9001, fala lá a linha E, a eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades. Olha só, hein, tá vendo? Recebi aqui no ponto eletrônico essa informação aqui. Recebe o nosso ponto eletrônico. Demi direto. Demi. É Chico Xavier no ponto eletrônico Demi. Tocou aqui no meu coração. A sessão espírita, não era fazer assim, meu Deus. Mas tem sim, tem que falar sobre riscos lá e retroalimentar com informações e promover ali a consciência do time que o software, nenhum software no universo vai fazer o seu trabalho por você. É isso aí, a gente ajuda muito, mas a gente não trabalha por você. É isso aí. Pra você sim. Pra você sim, por você não. Bom, acho que a gente conseguiu trazer uma visão pra galera sobre gestão de riscos, né? Eu só queria trazer que lá no começo a gente falou que a gente não tinha... Que a gente gravou lá em 2000, sei lá, e bolinha, né? O episódio 2017, o episódio 8, que foi o primeiro. E a gente falou de risco algumas vezes, né? Pra não ficar assim, não, pô, Jesus, mas a gente falou, assim, a gente não gravou de novo nós dois um episódio sobre gestão de risco. Mas a gente falou sobre o 08 foi conhecendo a gestão de riscos. Isso. O 33 foi gestão de riscos na 17025 com o Neville. O 41 foi uma visão geral sobre a 31.000 com o Rogério Meira, sempre ótimo, Rogério Meira. Nosso principal Qualicaster convidado aqui hoje. Depois a gente teve o 68, que foi processo de gestão de risco com o Marcos Assi, também uma figura, saudade do Assi, cara, temos que gravar com ele mais alguma coisa. O 79 foi gestão de risco com o Magalhães, né? Que a gente falou. Falando de FEMEA. É verdade, gestão de risco e FEMEA. E o 145 foi, qual que foi o último? Gestão de risco com foco no cliente. Com o Neto e com a Camila, né? Com a Camis, né? Com o nosso time interno. Foi muito legal. Todos valem muito a pena você ouvir. Mas esse aqui, gestão de risco com foco no cliente, o 145, foi muito legal. Muito legal, Moniz. Vamos fazer um resumo rapidinho do que rolou nesse Qualicast sobre gestão de riscos. Bora! Vamos. Esse episódio a gente está revisitando a gestão de riscos. E a gente começou falando o que é gestão de riscos de acordo com a ISO 31000. E depois a gente trouxe, inclusive, como ela define riscos e trouxemos uns exemplos de ameaças e oportunidades. Também falamos por que a empresa deve prestar atenção nesse tema gestão de riscos, como que é o processo, o que eu faço para começar, né? Então a gente passou ali rapidamente pelo processo de gestão de risco também, que contém na ISO 31000. E a gente encerrou aqui falando, respondendo uma pergunta da Sara no nosso primeiro Qualicast sobre gestão de riscos, falando sobre como que eu torno isso uma rotina viva dentro da empresa, né? Depois de identificar os riscos, como que eu torno isso uma rotina viva. E a gente terminou falando de todos os episódios do Qualicast que a gente falou sobre riscos, claro que cada um com o seu viés, um 17025, o outro falando do automotivo, outro falando de FEMEA, enfim, e você pode acompanhar todos pelo Spotify, pelo Deezer, Apple Podcast, daqui a pouco o chefe vai falar sobre tudo isso daí. Se você veio com a gente aqui, você gostou do podcast, né? Acho que tá legal. Eu queria pedir para seguir já no Spotify, dá seguir aí no YouTube, no Spotify, clica dá as coisas que é importantes para nós, estrela, joinha, corações, dinheiros, essa eu gosto, hein? Mas não dá para dar dinheiro por aí, mas não tem problema, não importa. Siga a gente no Apple Podcast, no YouTube Music, no YouTube convencional, onde você quiser. Siga a Moniz e Carla no @MonizCarla. Eu, Jason AB. Me siga no Instagram que você vai receber o negócio lá, como que eu mandar a pauta do Qualicast. Você vai receber. Se você não receber, você pode mandar áudio me ofendendo. Você sempre pode, mas tem um motivo a mais agora. Então, se você vai receber a pauta do Qualicast, se quiser mandar uma mensagem pra gente, é qualicast.com.br ou contato@qualicast.com.br. E se quiser mandar áudio, Mo, pra ganhar os fabulosos stickers. 4398220077. Esqueci um 9, hein? 43998220077. Incidiu um risco aqui agora. Recebi uma não conformidade aí. Porque... 9 a menos. 9 fora essa não conformidade. Tá fora da conformidade mesmo. Nada. Mo, queria agradecer pelo podcast, obrigado. Obrigado, Marquinhos, tá gravando com a gente aqui. O time do marketing que ajuda a gente. Obrigado a você, que é nosso ouvinte, que tá
cara, até agora ouvindo sobre gestão de risco. É muito legal. Obrigado por estar aqui. E eu vou terminar com uma frase que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, que é gestão de risco, que diz assim. Essa frase é do Jack Welch. Mude antes que você precise. Valeu, até mais. Até mais. Tchau.